Desvendando a digestão na boca. A boca desempenha um papel crucial na digestão, pois é onde a comida entra em contato com as primeiras etapas do processo. Quando damos a primeira mordida em um alimento, começamos o processo de quebra mecânica, chamado de mastigação. Mas a mastigação não é apenas sobre a quebra mecânica dos alimentos. Ao mastigar, o movimento rítmico dos nossos dentes tritura os alimentos em pedaços menores, o que previne escoriações do trato gastrointestinal e facilita a passagem do alimento pelos sucessivos segmentos do estômago e intestino. O reflexo da mastigação é provocado pela presença do alimento na boca, o que é a inibição reflexa da musculatura permitindo que a mandíbula se abaixe. Consequentemente, inicia-se o reflexo de estiramento dos músculos mandibulares que leva à contração reflexa, provocando o cerramento dos dentes e comprimindo o bolo alimentar contra as paredes da cavidade bucal, o que ativa novamente o reflexo de mastigação, repetindo os movimentos dessa resposta reflexa muscular. A função dos dentes no processo de digestão. Os dentes são adaptados engenhosamente para a mastigação. Os anteriores, incisivos, possibilitam a ação de cortar. E os posteriores, molares, ação de trituração. Todos os músculos da mandíbula, em conjunto, conseguem aproximar os dentes com uma força de até 25 kg nos incisivos e 91 kg nos molares. O processo de trituração dos alimentos é especialmente importante para a maioria das frutas e vegetais crus, porque rompe as membranas de celulose indigeríveis. A intensidade da digestão depende, essencialmente, da área de superfície total do alimento exposta às secreções, facilitando a ação das enzimas digestivas. A função da saliva. A salivação também desempenha um papel importante na boca. A saliva é produzida pelas glândulas salivares, que têm produção diária de 800 a 1.500 ml. Sem a saliva, a mastigação seria desconfortável e a deglutição seria uma tarefa muito difícil. Ela também possui um papel importante na proteção dos dentes e da mucosa bucal, neutralizando ácidos e prevenindo o desenvolvimento de cáries e lesões. A saliva é constituída basicamente por água e contém uma quantidade elevada de íons potássio e bicarbonato, além duas principais enzimas, a amilase e a mucina, que trabalham em conjunto para garantir uma digestão eficiente e a absorção adequada de nutrientes no organismo. A amilase, também conhecida como ptialina, uma secreção do tipo serosa, responsável por iniciar a digestão de carboidratos. Sua ação começa assim que o alimento entra na boca. Ela catalisa a hidrólise do amido e do glicogênio em moléculas menores de maltose. Essa quebra inicial dos carboidratos é crucial, pois ajuda a torná-los mais facilmente digeríveis nas etapas posteriores do processo digestivo. A mucina, por sua vez, é uma secreção aquosa, de consistência gelatinosa, secretada pelas glândulas submandibulares e sublinguais, produzida pelas células epiteliais da boca. Sua função primária é lubrificar a boca e o alimento, tornando-os mais fáceis de serem mastigados e engolidos, evitando que a comida fique presa na garganta. A mucina forma um revestimento protetor nos tecidos da boca, protegendo-os contra lesões e infecções, além de ser importante na formação do bolo alimentar. Existem três principais tipos de glândulas salivares. As parótidas, que produzem quase toda a secreção do tipo seroso. As submandibulares. E as sublinguais, que produzem secreções do tipo serosa e mucosa. As glândulas salivares são ativadas principalmente pela estimulação durante a mastigação e pelo nervo vago, que é responsável por enviar sinais para a produção de saliva. Quando há uma diminuição da produção salivar, podem ocorrer problemas de digestão, como dificuldade de mastigação e deglutição, má absorção de nutrientes e o aumento do risco de desenvolvimento de cáries. É importante manter uma boa hidratação e estimular a produção de saliva através da mastigação adequada dos alimentos. Além disso, o fluxo salivar também pode ser estimulado por determinados alimentos e bebidas, como frutas cítricas e alimentos picantes. A função da língua. A língua desempenha um papel crucial no processo fisiológico de digestão na boca. Ela é muito mais do que apenas um órgão sensorial que permite a percepção de sabores e a degustação dos alimentos. A língua é composta por músculos que possuem a capacidade de mover-se e manipular os alimentos durante a mastigação. Essa ação mecânica é essencial para a quebra dos alimentos em partes menores e facilitar a digestão.
Ao mastigar, a língua pressiona os alimentos contra os dentes, permitindo que eles sejam triturados e reduzidos a um tamanho adequado para a deglutição. A língua possui pequenas protuberâncias conhecidas como papilas gustativas, que são responsáveis por identificar os diferentes sabores dos alimentos. Essas papilas gustativas enviam sinais para o cérebro, que interpreta as informações e promove uma resposta adequada, seja de prazer ou repulsa. Em resumo, quando mastigamos e misturamos a comida com a saliva, formamos o bolo alimentar, que é uma massa úmida e macia que pode ser engolida e passar para o próximo segmento digestivo, o trato gastrointestinal. Portanto, a digestão na boca é apenas o primeiro passo de um processo incrível que ocorre em nosso corpo para garantir a absorção de nutrientes essenciais e a eliminação de resíduos. Para aprofundar mais o seu conhecimento sobre o tema, explore a playlist Sistema Digestivo do nosso canal. Ao final do vídeo, você também receberá indicação de leitura. Se esse vídeo foi útil para você, ajude o nosso canal a crescer, se inscreva, curta o vídeo e conheça os nossos produtos especialmente selecionados para te ajudar nos desafios da graduação. Indicação de leitura para aprofundar sobre o tema. Livro, Tratado de Fisiologia Médica, 14ª edição. Capítulo 63 ao 67, parte 12. Obrigada e até o próximo vídeo.